Muito bem. Marcelo, nesse momento, já estava há um tempinho na sala conosco, o Wendel Pinheiro, ele que é membro do Diretório Nacional do PDT, Partido Democrático Trabalhista, partido de Leonel Brizola. Bom dia, Wendel, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Você está no escuro? O que você está fazendo aí? Um protesto? Ah, que não. Vou até então ligar a luz depois, daqui a pouco, dependendo do que for, embora eu esteja deixando claro, aqui está um solzinho tímido, um solzinho fraco aqui em Porto Alegre, mas a gente está seguindo. Mas tem uma abajur aí na sua mesa, porque você tá contra o sol. Dá uma peraí. ligada aí para o pessoal poder te Eu ver não sei. melhor, Wendel. E eu te perguntar, inclusive, né, já que o nosso amigo Marcelo acabou de falar aí da Páscoa, eu ia te perguntar se no seu Pêssar você fez a distância usando teleconferência ou se você foi rebelde e se encontrou e possibilitou a transmissão em família. Eu acho que essa é a resposta, Wendel. Olha, não, a gente teve de fazer a distância com a turma da Sinagoga Beit Yakva e com o pessoal do Sinagoga Sem Fronteiras, que é liderado pelo Rabino Ventura, né, o Rabino Gilberto Ventura. E foi muito bom, pelo menos, porque aí pelo menos ele dá a exortação do pensar, né, coloca aquelas reflexões e tudo, e cada um tem que se proteger na quarentena, né? Pelo menos o que importa é isso. O Wendel, eu agora estou tentando lembrar aqui da minha infância, né, dos dias que eu ficava na casa dos meus tios, né, e das minhas primas, todos eles de fé judaica. Eu pergunto o seguinte: aquela história da maçã com mel é no ano novo ou é no Pêssar? Eu acho que é no ano novo, não é? Olha, não, olha, eu acredito, por exemplo, essa questão da narrativa mítica é mais outras questões que normalmente são abordadas, mas não do Peça, inclusive. É isso aí. Aliás, queria agradecer a você pela indicação do Rabino Gilberto Ventura, que você acabou de mencionar. Esteve aqui conosco na semana passada, quando a gente fez um encontro aí de diversas lideranças religiosas que vieram nos falar, a princípio, sobre aquela questão aí de possivelmente constituir o observatório, ou oxalá constitua-se o observatório dos cemitérios, né, para a gente ter pelo menos o direito. Bom, em princípio, tentar alertar para evitar a morte que é evitável, mas pelo menos o direito à memória e o direito à verdade histórica com relação aos números que, como a gente sabe, estão sendo subnotificados no Brasil. Wendel, como é que você viveu mais uma semana de confinamento, de pandemia, antes de a gente entrar Olha, no noticiário político propriamente? bom, sobre a pandemia, realmente, o que mais eu fico impressionado, embora, pelo menos aqui nas proximidades e andando em Porto Alegre, eu vejo o pessoal relativamente obedecendo, o que eu vejo mais são os setores de combate que nem sempre obedecem à altura quarentena, nos bairros mais populares e tudo mais. Via de regra, o que eu vejo, até para te explicar o porquê dos números baixos do Rio Grande do Sul, é que a maioria das pessoas estão seguindo rigorosamente a quarentena. Agora, o que eu fico impressionado é justamente o quantitativo de números que a gente já passou de 100 mil casos, mais de 7 mil mortos em todo o Brasil, e o contingente violento. Só no estado de São Paulo, que praticamente já são 1/3 do caso e mais de 1/3 das mortes. Então, muito me assusta justamente não apenas o descaso do governo federal, mas exatamente o caráter não só das subnotificações, mas também da quantidade extremamente diminuta de testes. Só para ter uma ideia, a gente perde do próprio Irã, da quantidade de testagens para saber se a pessoa está com Covid-19 ou não. Aí, por conta disso, a gente tenta se resguardar fazendo a nossa parte, mas vamos supor, esses 100 mil pela subnotificação, a gente está, na verdade, 300 mil casos, 400 mil casos, a gente não sabe. Né? Então, quanto mais, como a advertência do Laveira, a gente puder fazer de se preservar, cuidar, obedecer todas as regras e normas para nos preservarmos do Covid-19, que realmente seguir, porque realmente não é fácil. Muito bem. Wendel, semana passada a gente deu muito destaque na nossa discussão aqui ao pedido que for apresentado pelo seu partido na Câmara dos Deputados de impeachment do Sim. Bolsonaro. Depois de uma semana aí, qual é a avaliação? Obviamente que até aqui Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, quem compete aceitar ou não e permitir que se inicie a tramitação, eu acredito que não tenha dado nenhuma sinalização, nem que sim, nem que não. Qual é a avaliação dentro do PDT sobre isso? Olha, na verdade, o que eu sinto, e pelo menos que eu vejo decorrente desse processo aqui, eu não estou nem falando em nome institucional do próprio partido, mas pelo menos o sentimento dos povos, é que realmente não tem mais condições objetivas para que o Bolsonaro continue, embora ele consiga galvanizar uma parcela muito considerável da sociedade, isso não pode desprezar. Ontem mesmo, em Brasília, a gente viu o discurso do Bolsonaro, inclusive desafiando as poucas instituições que restam do Estado dito democrático de direito,
já esgarçado desde o golpe de 2016. Então, Romulo, muito nos preocupa exatamente essa postura kamikaze do Bolsonaro, até por conta de que o Bolsonaro, a partir desses gestos, ele simplesmente tenta usar rodão, inclusive o seu próprio prestígio, o seu próprio carisma, e até mesmo usando indevidamente o nome das Forças Armadas. Inclusive, as próprias lideranças do alto generalato das Forças Armadas, seja por oportunismo ou seja para se defender, disseram que justamente o Bolsonaro tenta utilizar o prestígio das Forças Armadas em prol do discurso próprio para poder atestar as massas, inclusive humanizá-las contra as demais instituições, e que justamente esses altos quadros das Forças Armadas defendem no seu discurso o Estado Democrático de Direito, obediência à Constituição, bem como naquela perspectiva que a gente conversou anteriormente. A gente não sabe realmente quais são os quadros que realmente fecham com o Bolsonaro e quais são os quadros militares que vão na aposta tecnocrata, né? Até por conta de que a gente vive dentro daquelas revelações, né, das articulações políticas em torno da possível candidatura do Sérgio Moro em 2022, o apoio até mesmo de quadros militares, incluindo o próprio presidente do clube militar, sobre a probabilidade de um apoio concreto e passível do Moro. Então a gente teria duas opções dentro do processo: o bolsonarismo com o próprio Bolsonaro em si e o bolsonarismo sem Bolsonaro. Agora é só a gente ver quais são os desdobramentos do processo. Muito bem. Wendel, eu queria saber o que você pensou aí, quais são as suas impressões sobre essa dinâmica agora do Sérgio Moro saindo lá do topo, passando a planície e até a algo como um investigado. Ontem a gente teve um debate aqui de altíssimo nível entre o professor Luiz Moreira, né, nosso comentarista, que trouxe o Rogério Carvalho, senador do PT e líder da bancada do PT no Senado, em que o senador falou o seguinte: olha, eu acho que o Sérgio Moro agora vai sentir o peso da... Quer dizer, foi o professor Luiz Moreira que falou que ele ia sentir o peso da presidência da República? Eu acho que não, acho que foi o senador que falou que ele ia sentir o peso da presidência da República e que várias pessoas em quem o Sérgio Moro colocou a faca no pescoço ao longo do processo da Lava Jato, e ele mencionou, ele que está em Brasília, que é líder de uma bancada importante do Senado, falou, olha, ele tinha todo mundo na mão, botou a faca no pescoço de ministro do STJ, do pessoal na PGR, ministro do STF, né, ministro de Estado, etc. e tal, e agora seria a hora do revide. E já o professor Luiz Moreira pontuava que ele lá na Polícia Federal foi recebido como alguém da casa, né? Enfim, há essa dúvida. E até uma expressão ela comentou algo interessante, né? O senador, foi o senador sim que falou isso, que o Sérgio Moro agora ia experimentar o peso da presidência da República, né? Do poder institucional, inclusive com o PGR tratando ele, isso o próprio professor Luiz Moreira concordou, tratando ele como investigado. Mas aí um expressão perguntou o seguinte: é curioso que só agora o Sérgio Moro vai experimentar o peso da presidência da República e não quando o PT estava no governo ocupando a presidência, muito pelo contrário, né? Então eu queria perguntar a sua avaliação aí sobre essa questão do Sérgio Moro, a dinâmica Sérgio Moro, bolsonarismo, na semana passada com essa questão do depoimento. Bom, eu acredito que com a mudança da Polícia Federal, ou inclusive com o votos grandes que o Bolsonaro queira imprimir, eu acredito que o Bolsonaro queira imprimir um caráter persecutório contra o Lula. Agora, a minha percepção e a minha intuição, eu acredito que como o sistema não iria deixar de lado como potencial uma envergadura político-eleitoral. Eu acho que seria até bom, por exemplo, as próximas pesquisas do pós-saída do Moro, já uma semana, 2 semanas de distância, realmente verificarem qual é o potencial eleitoral, porque eu não acredito que o sistema, da forma como produziu e engendrou o Moro a partir do lavajatismo, que inclusive foi uma das principais responsáveis pela eleição do Bolsonaro, eu não acredito ele jogar de lado o capital político que eles construíram ao longo do processo. Eu acredito, e dependendo do grau do desgaste do Bolsonaro a partir do curso da pandemia, eu acredito que a própria imprensa possa usar o Moro, dentro das suas características, como voz de uma oposição ilustrada do âmbito liberal conservador. Por mais que o Bolsonaro possa agir persecutoriamente. E a minha outra pergunta é: qual é o grau de adesão e de obediência da própria Polícia Federal referente ao mandolismo do Bolsonaro, né? É uma prática mandolista, meio que coronelismo neofácil, né? Protofascista, né? Então a gente não tem a dimensão realmente do qual o nível de obediência que a própria Polícia Federal teria ao Bolsonaro. E será realmente que dentro da atual conjuntura
os quadros que o próprio Moro perseguiu, seja do judiciário, seja dos quadros políticos, será que eles teriam o mesmo empenho para perseguir o Moro em face de um inimigo maior que seria o Jair Bolsonaro? Eu não sei. Até porque são disputas muito crassas do interior do imperialismo estadunidense e são interesses divergentes dentro da própria intraburguesia nacional. Por falar, inclusive, nesse tipo de disputa, né, a gente ficou aí entre a cruz e a caldeirinha na semana passada com aquela decisão do COJAC, do STF, o Alexandre de Moraes, de impedir a posse do indicado do Bolsonaro para diretor-geral da Polícia Federal, porque não deixa de ser mais uma invasão da juristocracia, de um poder não eleito, que não presta conta à soberania popular, sob uma prerrogativa de um poder que representa, por excelência, o voto majoritário da soberania popular, que é a presidência da República. Mas aí, ao mesmo tempo, o pessoal fala, mas é o amigo do filho do Bolsonaro. São escolhas trágicas que a gente está vivendo aqui, né? Até, por exemplo, o professor Luiz Moreira, que é sempre muito cioso da preservação do espaço de poder dos poderes que representam a soberania popular, o legislativo e o executivo, frente ao judiciário e ao Ministério Público, que se tornou um poder de fato, né, a partir da Constituição de 88, ele falou, olha, o que a gente está vendo é tão terrível de negociata para as duas vagas que seriam abertas com a aposentadoria compulsória do Marco Aurélio Mello e do Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal, que ele que é cioso da preservação das prerrogativas do presidente e do legislativo, fala episodicamente que eu estou vendo, que eu estou testemunhando e ouvindo sobre o balcão de negócios para colocar ministro do STF. Excepcionalmente, eu defendo que a bengala, a PEC da bengala, aumentem o tamanho da bengala e passe de 75, já era 70, passaram para 75 para impedir que a Dilma indicasse alguns ministros. Agora, o professor Luiz Moreira e alguns outros defendem que passe para 80 para impedir a continuidade desse leilão. Como é que você vê essa questão, esse dilema que a gente está vivendo, né, episodicamente vendo essa pessoa destruindo, talvez seja até o papel dele, né, ajudar, de tão absurdo que ele é, ajudar nesse projeto de longo prazo de esvaziamento da tinta da caneta presidencial. Wendel, como é que a gente fica nesses dilemas trágicos? Na realidade, Rômulo, a impressão que eu tenho é o seguinte, dentro do atual cenário, e principalmente decorrente de todo o esgarçamento político que a gente vive desde 2013, culminando com 2016, que não há outra alternativa em meio a sem democracia. E aí, dentro desse processo, com os poderes, um agindo contra o outro, ao invés de agirem harmonicamente, a pergunta é, qual é o mal menor dentro desse jogo político que envolve Bolsonaro, os agentes do Judiciário, do Ministério Público e do Legislativo? Eu acredito no seguinte, toda e qualquer medida, e é uma concepção pessoal, toda e qualquer medida que vise preservar a soberania popular, mesmo dentro desse processo tão agudo da política nacional, esse interesse tem que ser preservado. Nem que a gente passe por determinadas situações turbulentas e a gente vá para um novo pacto. Quando que vai acontecer um novo pacto? Eu não sei, porque a gente está vivendo uma verdadeira crise orgânica, se for a definição gramsciana do processo. Então, eu acredito que, dentro daquilo que estamos vivendo, tudo que for possível para preservar pelo menos o mínimo da soberania popular e, ao mesmo tempo, da institucionalidade dos órgãos republicanos, tudo que for possível, eu acredito que seja válido. Agora, o problema são os efeitos colaterais dessas medidas, né? Se a gente pelo menos a gente dá uma freada nos excessos despóticos do Jair Bolsonaro, mas em contrapartida, qual é o efeito colateral de todas essas medidas, caso haja o próximo presidente? A gente não sabe, né? É aquela preocupação, né, que, por exemplo, a gente tinha na época do processo de deposição do Collor, né? Que muitas forças políticas, embora desejassem a queda do Collor, mas não tinham a visão do caráter da preservação das instituições republicanas. Agora, praticamente 30 anos depois, a gente vê realmente as instituições republicanas extremamente desgraçadas e um verdadeiro jogo de xadrez sobre a aposta. O que a gente deve sobreviver? O peso da presidência da República, ainda que gere consequências de ter faixas ao povo brasileiro, ou ao mesmo tempo a extensão da judiciocracia, ainda que tente salvaguardar elementos da democracia popular, das instituições republicanas. Só que a judiciocracia, ao mesmo tempo, vai jogar um peso a mais. E aí a gente fica nesse jogo de empurra sobre qual é a opção menos pior, né? É longe das opções que haviam anteriormente da Nova República, mas pelo menos o que eu acho é que temos que ter dentro desse processo atípico um contrapeso em relação ao Jair Bolsonaro,
que possa pelo menos responder de forma responsável, minimamente, pela preservação das instituições democráticas. Wendel, eu não sei se você prefere responder minha próxima pergunta na pessoa física ou como membro do Diretório Nacional do PDT, que é o seguinte: eu queria saber a sua avaliação sobre aquele ato da CUT, mas que reuniu todas as centrais sindicais no dia 1º de maio, em que o ex-candidato à presidência do seu partido, Ciro Gomes, compareceu, mas na companhia legal do Lula, da Dilma. Mas aí apareceu também o Rodrigo Maia, o Rodrigo Previdência Maia, né, o Davi Alcolumbre também, dessas reformas antipopulares, acabando com o trabalho, outras personalidades aí da direita, como Fernando Henrique Cardoso, que pegava tanque na primeira greve, grande greve, movimento grevista no governo dele, em 95, a greve dos petroleiros usou as Forças Armadas para acabar com o movimento grevista. Então são pessoas nada identificadas com o trabalho, com o emprego, com os direitos trabalhistas e sequer com as lutas sindicais. Você acha que essa questão, mais uma vez, das escolhas trágicas contra o Bolsonaro vale até subir no palanque, mesmo que virtual, com Fernando Henrique Cardoso e Rodrigo Maia? Bom, eu falo com a posição de historiador, de pessoa e de membro do Diretório Nacional como só. Eu acredito o seguinte: situações atípicas exigem soluções atípicas, né? A gente sabe que dentro do processo há vários processos históricos que mostram a necessidade de frentes amplas no momento de crise política, né? A gente tem no Brasil, no final do Estado Novo, o processo de democratização. Você tinha os oposicionistas que queriam derrubar o Getúlio Vargas, mas tinha uma massa que queria a permanência dos direitos sociais. E aí não é à toa que a aliança do PT com o trabalhismo, né, de Prestes com Vargas. No outro processo, pós-golpe militar de 64, você tem o advento dos atos institucionais e dos atos constitucionais. Qual é a surpresa que a gente tem? A frente ampla de Jango, de Lacerda, do JK, do Partido Comunista, até de cotas notiquistas como Mário Pedrosa. E assim sucessivamente. Eu acredito que, como estamos do lado em um momento de exceção política, de forma informal, é claro, de uma semi-democracia ou de uma democracia blindada, ou até mesmo, se você quer denominar de democracia tutelada, o que for, eu acredito que o ideal do Wendel seria, olha, só uma frente de esquerda. Só que a esquerda, por si só, não tem força para poder ver esse cenário, não consegue nem falar para o que dirá para o conjunto das massas, né? E mais ainda, a nossa esquerda está dividida. Quando eu vejo um ato como esse do 1º de maio, que você tem somado a maioria dos quadros de esquerda, somado com conservadores, liberais, eu acredito que dentro da conjuntura que se apresenta, eu acredito que o Bolsonaro quisera se isso fosse pelo menos fundamental para pelo menos o restabelecimento daquilo que um dia se passou com a República. Porque muitas vezes a gente tinha discussão das diátribes dos adversários do PT, do PSDB, mas havia, mal ou bem, o respeito às regras do jogo democrático dentro do Estado Democrático Português de Direito. Hoje não. Hoje já temos como instrumento fake news, instrumento de difamação, instrumento do próprio presidente usar das fake news para poder insuflar suas massas entre conservadores, fascistas, ou aqueles que não têm apreço democrático de direito, para insuflar contra o próprio país. Então, eu acredito, Rômulo, e eu falo de coração muito, que é a hora da esquerda largar o falso pudor e entender que estamos num momento atípico e entender que, para essa circunstância, eu Wendel, aceito até o apoio dos bolsonaristas arrependidos, dissidentes, que vem, olha, realmente eu acreditei numa coisa contra o PT, contra alguma situação que eu estava revoltado, mas infelizmente o Bolsonaro não correspondeu às expectativas e eu não vou ser cúmplice disso. Eu seria o primeiro a aceitar esse apoio. Por quê? Mas ele apoiou deliberadamente o Bolsonaro em 2018. Problema, ele apoiou em 2018, estamos em 2020, um cenário totalmente diferente que a pessoa enxergou realmente que não era aquela perspectiva. Pode entender que teve muitas pessoas que votaram no centro, muitas pessoas que votaram inclusive no PT, muitos que votaram no PDT e que votaram no Bolsonaro. E a gente pode desprezar esse cenário. Eu acredito que todos aqueles que quiserem estar obrigados para salvar o pouco que há de Brasil e o pouco que há de direito, todos são bem-vindos nessa frente. E eu acredito, mas o Rodrigo Maia ajudou a atacar os trabalhadores. O Fernando Henrique destruiu o Estado, tentou destruir o Estado Nacional. Tudo bem, todos nós já sabemos, mas hoje o cenário é tão atípico que qualquer apoio, além de uma esquerda unificada,
já estava vendo, pelo menos, para dar uma freada a uma série de responsabilidades políticas cometidas pelo Bolsonaro. E eu acho muito válido a participação do PDT dentro desse processo, ao lado do PT, do PSB, do PCB e de todas as forças de congregação, desde conservadores, democratas, liberais, para pelo menos resgatar um pouco do Brasil, que a gente até então tinha e não valorizava. Ô, Wendel, essa aproximação que a gente observou no 1º de maio, você ouviu aí conversas, ou você especula se isso pode se traduzir num frentão eleitoral para esse ano? A gente tem um ano aí de eleições e, em alguma medida, né, não sempre tem as realidades locais, mas pode ser que a gente passe a uma dinâmica de referendo ou não ao bolsonarismo e até sobre a postura do bolsonarismo nessa crise que a gente está sofrendo econômica e também sanitária. Você acha que isso tende a caminhar para um frentão eleitoral nas eleições municipais? Vai depender das deliberações político-partidárias de cada força política, né? Pelo menos eu vou falar do meu partido. A gente não teve, inclusive, nem que fosse no WhatsApp, uma reunião formal do Diretório Nacional para decidir todas essas questões. E assim como a gente, com certeza, o PT mal deve ter as questões da executiva, se for fazer uma reunião ampliada no Diretório Nacional, só não sabe, né? Mas são desafios, Romulo, que inclusive até as forças de direita refratárias ao Bolsonaro, elas têm que pensar, realmente há uma necessidade de frentão contra o Bolsonaro está cooptando, inclusive, os partidos de centro. É necessário esse confronto? É, mas de que forma? E de quais postulados? É defesa da democracia, defesa das instituições republicanas? Então, deveria que ser uma discussão de qual agendas em comum que esses setores em frentão anti-Bolsonaro possa fazer em uma eleição que, ao meu ver, vai ser nacionalizada e plebiscitária. Ah, mas pode ser o município do Rocompó, mas querendo ou não, vai respingar o tema nacional em torno do candidato da situação da oposição. Wendel, como é que você avaliou aí na semana passada aquela pesquisa da Veja, né, com a Paraná Pesquisas? Obviamente que a gente sempre relativiza números de pesquisa no Brasil, mas dando, né, empate técnico mais à frente, numericamente, o Bolsonaro do ex-presidente Lula, o ex-presidente Lula que aparentemente seguirá sendo vetado pela juristocracia para participar do pleito, mas uma vez retirado o Lula já fica o Sérgio Moro em segundo lugar e muito lá embaixo Fernando Haddad e depois o Ciro Gomes. Você acha que a gente realmente corre o risco, obviamente que a gente está muito distante da disputa eleitoral de 2022, a gente viu em 2018 como é que conseguem criar uma dinâmica de cartas marcadas para determinar o resultado. Mas isso é representativo, talvez, né, se a gente tomando essa pesquisa pelo valor de face, da correlação de forças justamente na representação social. Até a gente vai ter uma prova também do que a gente, do que é que a gente possa extrair da votação na urna eletrônica inauditável, também tem isso. Nunca vou parar de fazer essa ressalva, mas até isso pode ajudar a ilustrar essa foto do momento, aí, mais uma vez, na suposição de que estão corretos esses números da pesquisa, a mostrar o resultado do frentão aí. Isso te preocupa, essa foto do momento, tomando ela pelo valor de face? Contando que essa pesquisa seja real e contando com todos os dilemas, inclusive a questão da impressão da urna eletrônica e tal, mas digamos que esses números sejam o retrato fidedigno no momento. Além de assustador, Romulo, mostra o tamanho da impotência da esquerda brasileira e das forças democráticas por dar uma resposta à sociedade. No momento que a gente tem, novamente, a chapa do Bolsonaro com o Bolsonaro e o bolsonarismo sem Bolsonaro, então a gente começa a perceber o tamanho, eu não sei se da estadunização da política brasileira ou da colombização da política brasileira, onde você tem uma escamoteada disputa entre conservadores e liberais, né? Apesar que eu considero o Moro, na prática, seja um liberal conservador, tem isso dos setores do imperialismo estadunidense, mas estado com amplos setores da grande mídia brasileira e alguns setores empresariais. Enquanto, na verdade, o que eu vejo do Bolsonaro seria como se fosse uma espécie de representante do Partido Republicano dos Estados Unidos, né? Mas o que eu percebo, Romulo, é aquilo que eu já falava anteriormente, inclusive nas minhas postagens no Facebook. É o tamanho da incompetência e da inaptidão da nossa esquerda em conseguir dialogar com os amplos setores da sociedade. A impressão é que a gente ainda está no 2015, 2016, onde a gente mal fala para a classe média e a gente não consegue ter perspectiva junto às grandes massas de explicitar a realidade que elas vivem.
E aí a esquerda tem que perguntar qual é o erro que ela está tendo. E eu não digo só a esquerda, os amplos setores democráticos. Até porque em 2018, até os partidos tradicionais liberal-democratas, como o próprio PSDB, caíram. Né? E eles precisam dar uma resposta à sociedade e eles também não conseguem. Né? A gente viu, por exemplo, por acaso, a gente não sabe se o Moro vai ser do PSDB. Né? A gente já tem a opção de ou o Podemos já convidou o próprio Moro, o próprio Novo, o Patriotas, enfim, e o PSL convidaram o Moro para ser candidato a presidente. E a gente não viu esse convite do PSDB. Será que o PSDB sem o Moro vai continuar a ser aquele PSDB dos anos 90, da década de 2000? Ou vai ser o PSDB da última eleição do Alckmin, que não chegou nem a 4%? A gente não sabe, o Romulo. Então, eu vejo de uma forma muito periclitante e pessimista todo esse mau cenário. Né? E para o Ciro e o Haddad pontuarem menos que o Bolsonaro e o Moro, a realidade é a seguinte, é que o bloco histórico o conservador está consolidado no país e que a esquerda não consegue, à luz desse atual quadro, conseguir, pelo menos, ter uma resposta capaz de promover, pelo menos, algo alvissareiro à nação brasileira. O povo não vê mais na esquerda uma opção viável. Quando digo o povo, é o povo, o lupesinato, a classe trabalhadora em si, os próprios setores da pequena burguesia, e nessa concepção de povo que a gente tem, nós trabalhistas, consegue ver uma perspectiva de uma esquerda que possa realmente responder à luz do atual cenário. E mal nas figuras carismáticas do Lula e do Ciro, e olha lá. E a gente nem sabe se essas pessoas estão chegando à altura dos setores populares. Talvez esse o desafio, diante de uma direita que hoje está com lastro político e eleitoral, ainda que ela faça os erros que ela esteja fazendo até aqui. Wendel, eu não sei se você viu aquele debate da Globo News, falando de alcançar o povão. Globo News não alcança o povão, mas de qualquer forma é uma tentativa de chegar Sim. a uma parcela maior da população, em que a gente teve 3 ex-candidatos à presidência. Então a gente teve o Fernando Haddad, o Ciro Gomes e o Amoedo, mas teve o líder do governo na Câmara, o Major Vitor Hugo. Não sei se isso aí é um dos possíveis substitutos aí do bolsonarismo sem Bolsonaro. Lembrando que o Major Vitor Hugo é o filho espiritual do general Heleno, 01 como general Heleno, inclusive ele quando deixou a farda... da mãe, inclusive. Exatamente. E, inclusive, ele quando deixou a farda, se é que deixou, né, nós confiamos aqui que ele não tenha deixado, não, que ele seja um infiltrado das forças especiais lá no Congresso Nacional, porque ele chegou lá em 2014, num concurso Um Homem e uma Vaga, né, a pessoa com especialização em coordenar forças antiterroristas, só tinha um no Brasil, era ele lá em Goiás, então assim, né, e aí foi lotado no gabinete do Bolsonaro para elaborar o projeto de constituição de forças antiterroristas, que era uma bandeira do general Heleno, que falou, estava lá no Comitê Olímpico Brasileiro, falou, não, para a Olimpíada precisa dessa lei, aí conversou com o Cardoso, com a Dilma, que elaboraram a lei guarda-chuva e tal, etc e tal, e aí o Jair Bolsonaro apresentou o projeto de lei, que na verdade foi redigido pelo Major Vitor Hugo, ele próprio já assumiu isso no Twitter, e agora ele reapresenta esse projeto como 1595 na legislatura, agora já em nome próprio. Então é uma pessoa ali, a gente fala, ele é certamente a boca e os ouvidos do general Heleno no Congresso Nacional, seja ele ainda um Forças Especiais, um FE infiltrado ou não. Eu pergunto, você achou inusitado, primeiramente, essa questão de botar com 3 ex-presidenciáveis o Major Vitor Hugo, que é essa pessoa aí que eu acabei de descrever, e se você assistiu esse debate, qual foi a sua impressão? Você achou bom? Eu ouvi um comentário inusitado, algumas pessoas aí, principalmente quem tem transtorno obsessivo compulsivo com arrumação, falaram que o Ciro Gomes tinha que ter botado uma colcha em cima da cama, parece que tinha um lençol e umas roupas amassadas atrás dele. Não sei se foi aquela história da caspa do Jânio Quadros, tirar o sanduíche do bolso, aquela sou gente como a gente e tal, mas algumas pessoas aí com toque de arrumação reclamaram disso, o Wendel Pinheiro. Pois é, exatamente. O que eu percebi, pelo menos, desses debates é o seguinte, é que o que mais eu fico impressionado é o grau assustador da diferença do preparo dos quadros de esquerda, se o próprio Ciro Haddad, em referência aos quadros da direita, tinha que ser um tanto quanto assustador. Esse é o primeiro ponto que eu quero conseguir. O segundo ponto que eu quero consignar é exatamente o contrassenso do próprio candidato, o próprio quadro do João Amoedo. Se a gente for verificar o discurso dele com a fala dos think tanks como Renova BR, Acredito, né, e assim sucessivamente, não muda absolutamente nada. É um discurso exatamente tecnocrata, colocando os dadozinhos,
falando quase em outras palavras, da espécie de uma nova política do país, e pronto, já aconteceu. Foi essa percepção. E a outra, eu acredito que essa colocação do Major Vitor Hugo, né, que foi justamente, ele foi eleito, inclusive, na votação da sobra para deputado federal do estado de Goiás, eu acredito que foi no sentido estratégico para, pelo menos, cativar a audiência dos militares e daqueles bolsonaristas, simpáticos ao Bolsonaro, ou aqueles que a gente, querendo ou não, a gente tem os intelectuais orgânicos em todos os grupos sociais, inclusive do próprio bolsonarismo. E esses intelectuais orgânicos do bolsonarismo são os próprios militares, ou pessoas afins que têm uma minimamente intelectualizada no país, mas apoiando o Bolsonaro. Eu acredito que minha percepção foi mais para atender aquela clientela, já que a Globo, querendo ou não, ela tem que atender os demais setores da sociedade, ainda que ela esteja refratária em seus editoriais ou sua linha política com um setor ou outro. Mas eu acredito que foi mais ou menos para contemplar todas as forças políticas, inclusive o bolsonarismo. Eu acredito, eu vou ser muito sincero, Romulo, na minha visão, daquele debate, eu senti algo muito cristalizado. Para mim não houve nada de uma novidade, que olha, aquela coisa a gente pode pensar, ou a coisa a gente pode destacar. Mas o que eu acredito é o seguinte: a esquerda tem um grande projeto de país, seja o PDT ou seja o PT, né? Mas não consegue transmitir para o povo. E, no entanto, o que mais eu fico impressionado dentro desse processo é que a direita, mesmo sem qualquer perspectiva, sem quadros preparados à altura diante dos projetos que o Brasil precisa, em face da atual conjuntura, ainda conseguem ter voz e são ouvidos. Eu acredito que, dentro dessa perspectiva, foi o que eu particularmente vi dentro desse processo do debate da Globo News. Muito bem. Wendel, eu peço para você ir pensando aí nas suas considerações finais e também eu queria saber quais são as suas apostas para a semana, o que você vai ficar atento aí nos dobramentos na semana que se inicia nessa segunda-feira, 4 de maio. Mas enquanto isso, queria dizer o seguinte, olha, eu não estou fazendo simulação da tela da Bloomberg cheio de coisa aqui à toa, não. Eu estou colocando o Telegram no canto esquerdo, para você que está assistindo aí, ir lá no primeiro link da descrição do programa, entrar no nosso canal, onde você é o primeiro a saber, não só quando a gente entra no ar com live, mas subindo aqui com publicação de artigos também. Olha o artigo publicado nessa manhã, artigo do Alejandro Acosta, mais tarde tem artigo também do Mário Maestre, que já está aí programado para sair depois da hora do almoço. Então, se você não quiser perder nada do nosso conteúdo, vá para o nosso canal no Telegram e aproveite e vá para o nosso grupo de discussão, onde você pode contribuir. Eu estou mostrando aí agora o grupo, temos aí quase 1.800 pessoas, inclusive se você tiver alguma dica a passar, a gente tem feito a série Diários da Pandemia, né, com relatos de diversos segmentos sociais, também diversas regiões do Brasil e também de segmentos sociais dentro das cidades, né, as áreas mais carentes. Procure os administradores no grupo de discussão que eles saberão dar o devido encaminhamento. E também, lembrando aqui, né, o próprio canal aqui, que é onde você primeiro recebe o nosso conteúdo. E por fim, queria dizer o seguinte, olha, se você quiser, como eu, seguir o que fala o Wendel Pinheiro, as plataformas deles estão lá na descrição do programa em duploexpresso.com, os dois hiperlinks aqui que eu estou mostrando na tela nesse momento, o perfil dele e a página, a fanpage lá, que ele coordena. Wendel Pinheiro, para a gente concluir o programa de hoje, apostas da semana, a que você vai prestar atenção nessa semana, começa nessa segunda-feira, 4 de maio. Bom, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecendo a todos os expressionautas que acompanham esse programa, uma verdadeira informação e formação política, que é algo imprescindível, principalmente nesse momento. Eu acredito, que vai ser proporcional e decorrente a partir do aumento não só da pandemia, mas ao mesmo tempo dentro das escaramuças que as forças políticas queiram agir. O problema é que a grande imprensa quer colocar uma falsa artificialização entre Bolsonaro e Lula. Qual é o desafio das forças políticas? Será que elas vão aceitar de forma passiva essa falsa artificialização? Será que elas vão encontrar um caminho alternativo, uma frente alternativa? A outra, desse processo, qual é a reação do Bolsonaro diante das resistências que há entre os vários atores da sociedade? Eu acho que a partir desses prismas é que a gente pode fazer um desenho do que vai ser essa semana. Muito bem, Wendel. Obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite, muito nos honra. Esperamos que você possa estar aqui conosco mais uma vez na semana que vem. Eu já
fixei. Eu falei, Wendel, segunda-feira você tem seu espaço. Sempre segunda. Sempre que sua agenda permitir, você vem aqui dar a visão trabalhista, a visão brisolista da conjuntura. Eu queria agradecer não só ao Wendel, mas também ao Marcelo Naveira, que esteve conosco na primeira parte do programa. Agradecer a você, Expressionauta, que ficou conosco até agora, pedindo mais uma vez, quem está vendo em outras plataformas que não o YouTube, que se dirija lá. Última chance. Chegar lá, entrar ainda no ao vivo, deixar o seu oi no chat e também curtir o vídeo, compartilhar o link do YouTube, para além da plataforma em que você assiste, né? É só você ir no Social Blade que você vai ver como a gente é garfado no YouTube. Lá estamos garfados da sexta, garfados no domingo, mas com você marcando presença e deixando seu comentário. Também depois, quando abrir nos comentários regulares, eu aviso nas minhas redes sociais, você ajuda a gente a diminuir o tamanho desse roubo. Eu queria agradecer também a todo mundo que ajuda na administração dessa comunidade, uma comunidade ampla, e eu preciso realmente de pessoas que me dão aí uma mãozinha. Então, todo mundo da administração do grupo, pessoal que me ajuda com as publicações, né? Muito obrigado, e queria agradecer por último, mas não menos importante, quem ajuda a gente a manter materialmente esse espaço. Então, o pessoal que manda o superchat, torna-se membro do canal no YouTube, também o pessoal que ajuda pela vaquinha e pelo Patreon. Todos os links também estão na descrição do programa. Muito obrigado. Eu desejo a vocês, Expressionauta, um bom dia, um dia de luta, e não deixe de assistir o programa que foi ao ar ontem com o Gustavo Galvão, o Felipe Coutinho, o Luiz Moreira e o senador Rogério Carvalho. Olha, foi sensacional. Já vi ontem um pedaço, mas vou rever agora também ao longo do dia. Mais uma vez, eu desejo um bom dia. A certeza de que a gente volta amanhã terça-feira com Nildorix e Piero Leiner. Até lá!